Bem-vindos e bem-vindas à nossa quarentena do bem. Hoje é a nossa 26ª, melhor olhar para não me enganar, 26ª live. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é como está sendo o seu domingo de Páscoa? Você está tendo um domingo agradável, um dia de Páscoa realmente representativo do que esse dia significa? Que é o renovo, é um dia dedicado ao amor supremo, que é o amor divino por todos nós, e essa certeza de que nós seremos sempre cuidados por Ele, né? Esse é um dos grandes significados desse domingo. Eu espero que o seu domingo esteja carregado dessa essência e que você esteja vivendo isso com bastante intensidade. Então, domingo geralmente eu começo mais cedo, a minha proposta é começar no domingo às 17, mas falta 11 minutos para 5, já vou começando por aqui. Deixa eu ver, Lúcia, bem-vinda. Márcia Bittencourt, muito bem-vinda, minha querida. Lúcia mandando um coraçãozinho aqui para mim. Maravilhoso domingo, é isso aí, minha querida. Olha só, como eu não disse muito bem qual era o horário que eu ia entrar hoje, faz o seguinte... Vai nesse coraçãozinho aí, manda pro povo dizendo que a gente já começou a live. Tati, querida, Tati Cacau, bem-vinda. Lucimeire, muito bem-vinda aqui no Facebook. Feliz Páscoa para vocês, feliz Páscoa para todos nós. Jamais Soares, boa tarde, bem-vinda. E hoje o tema não poderia ser diferente, né? Vou falar de Páscoa, né? Esse é o tema de hoje. Lindomar, meu querido, Glauceli já chegando por aqui, Josiele aqui no Facebook. É isso aí, gente, a casa é de vocês, aumentando e vamos chamando o povo para nossa live, ok? Eu tenho uma história hoje, a história de hoje é uma história árabe que faz parte da conhecida, né, do conhecido conjunto de contos das Mil e Uma Noites, né? Então a história de hoje é de uma cultura um pouco diferente. Eu acho que eu não tinha trazido ainda nas nossas lives nenhuma história árabe, né? Então vai ser a primeira história árabe aqui na nossa live de hoje. E deixa eu ver aqui, William, bem-vindo. Jamais Soares, Deus abençoe sua família, sua vida. Obrigada, querida, feliz Páscoa para você também, para você, toda a sua família, que vocês estejam debaixo da bênção e da graça do Pai. Mas antes de contar a história, eu quero pensar um pouquinho nesse símbolo, né? Nessa mística que é a mística da Páscoa. E a Páscoa, antes de ser uma festa cristã, ela é uma festa judaica. Aliás, os judeus são povos muito festeiros, né? É um povo muito festeiro, assim. E eles têm vários ritos dentro da sua tradição religiosa, e todos eles, na sua maioria, comemorados de uma forma bem intensa. E a Páscoa é uma das festas mais importantes da cultura judaica. Então eu quero falar um pouquinho da Páscoa judaica, e aí a gente vai pensar um pouquinho na nossa Páscoa, a Páscoa cristã. E depois a gente caminha para a história de hoje para fazer as conexões que eu tenho para nós hoje, ok? Então, bora lá, bora para nossa caminhada. Jazz Bueno, muito bem-vindo. Simone, bem-vinda aqui. Antônio Francisco, a casa é sua, bem-vindo. A Elis Betânia dizendo feliz Páscoa para você e sua família. Excelente, perfeito, para você também, minha querida. Então, a Páscoa hebraica, para quem conhece a história, ela é comemorada pela primeira vez quando o povo hebreu ainda estava no Egito, né? Então tem uma história muito significativa, acho que é um marco maior, né? Porque ali se constitui a verdadeira nação, né? A nação hebraica que vem, né, depois receber o nome de judaica, né? Ela se constitui ali nesse episódio. Então o que está acontecendo? Eles estão no Egito, eles foram para o Egito num período de grande fome. Nessa época eles ainda não eram uma nação, na verdade eles eram uma família, né? Os filhos de Jacó, os 11 filhos, porque um já estava lá no Egito, que é o José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos, uma outra história belíssima. E, enfim, depois de anos, né, eles se tornaram escravos e eles já estavam sob regime de escravidão no Egito há bastante tempo, quando então a promessa de libertação vem e um homem chamado Moisés
assume, né, essa grande tarefa, essa grande missão. E acho que vocês conhecem a história das 10 pragas, né? Porque Faraó está com o coração endurecido, não quer deixar o povo ir embora. E Deus já disse a eles que eles vão partir. Deus já disse para eles que a vitória pertence a eles. E então nessa última noite que eles passam no Egito, eles comemoram a primeira Páscoa. Páscoa em hebraico é passar, que a tradução é passagem. Páscoa é exatamente passagem, que é a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da falta de esperança para o renovo da esperança. Então, a Páscoa para os hebreus, né, para os judeus, ela retoma essa certeza de que Deus é por nós e nos dará a possibilidade de passarmos daqui para uma situação melhor. Então eu penso que a Páscoa é uma promessa muito relevante para nós, né, nessa quarentena, uma promessa muito relevante para nós em tempos de coronavírus, em tempos de medos e preocupações. Acho que nunca foi tão significativo viver uma Páscoa como para nós nesse exato momento que nós estamos agora, né? Brasil, mundo. Porque inclusive é muito significativo porque não diz respeito só a mim ou a você, não diz respeito só ao nosso estado ou só ao nosso país, diz respeito a uma perspectiva muito maior. Então, essa primeira Páscoa foi vivida da seguinte maneira, de acordo com aquilo que Deus propôs a eles, né, aos hebreus ali, prisioneiros, escravos no Egito. Eles mataram um cordeiro e o assaram inteiro e comeram todo o cordeiro, e a carne que sobrou eles queimaram, né, para não ficar nenhum resto. Eles fizeram pães sem fermento. Eles comeram ervas amargas, e cada uma dessas coisas tem um símbolo. Mas daquele cordeiro que foi morto para que eles comessem, o sangue daquele cordeiro foi usado para colocar nos umbrais como um sinal. Porque aquela era a última praga, né, que era a praga da morte do primogênito de cada casa. Mas a casa daqueles que tivesse o sangue como sinal, o anjo da morte não entraria. E é interessante que os hebreus comemoram a Páscoa como nós a estamos comemorando, dentro de casa, trancados. Você já parou para pensar nesse significado? Isso é muito profundo. Então, a primeira Páscoa, que ainda não era a Páscoa cristã, era a Páscoa hebraica, que nem era judaica ainda, né? Porque o termo judaico vem depois. A primeira Páscoa foi comemorada por famílias que estavam unidas entre si, fazendo uma refeição. Amedrontados? Com certeza, porque eles estavam confiantes na libertação que Deus daria. Porém, o fato de estar confiante na libertação não significa que não tem receio, que não tem medo, que não tem preocupação. Imagina aquelas mães com crianças muito pequenas, pensando como vai ser amanhã para a gente sair. Pensa naquele pai preocupado com seus filhos, como que vai ser amanhã para a gente comer. Então eu penso que aqueles hebreus, naquele momento daquela primeira Páscoa, eles tinham algumas percepções que se aproximam, guardadas as devidas proporções naturalmente, mas que se aproximam das preocupações que muitos de nós estamos tendo. E eles não puderam sair à rua para comemorar. Eles não foram a uma sinagoga, porque como eles estavam ali, escravos, eles não tinham uma sinagoga, eles não tinham um templo para ir, né? O templo não existia para eles naquele local. Então eles estavam presos dentro de casa e ali, enquanto família, eles estavam unidos com a certeza de que a sua casa estava protegida. Então eles tinham ali, né, aquele sangue que foi colocado no umbral da porta, né, de acordo com a proposta que Deus fez a eles, a ordem que Deus deu a eles, era justamente o sinal de que eles estavam protegidos. E eu penso que é assim que nós estamos nas nossas casas, né? Com os nossos em união, com preocupações sim, com receio sim, com medo do porvir sim, mas com a certeza de que Deus vai nos dar a libertação, com a certeza de que o dia de amanhã será melhor. E veja que uma coisa não exclui a outra.
A fé de que Deus vai nos libertar não exclui o receio do dia vindouro, porque nós somos humanos, né? Em alguma live anterior eu falei disso, da gente não negar a nossa humanidade, né? Não negar os nossos sentimentos, e isso é importante. Mas independente de quanto receio exista, de quanta insegurança exista, a certeza de que Deus está a providenciar o melhor. E foi essa a primeira Páscoa. E aí nasce essa tradição lindíssima, né? Páscoa é passagem. E a primeira Páscoa foi comemorada, foi vivida, na verdade, né? Não era uma comemoração, ela foi vivida como nós estamos vivendo hoje, fechados dentro das nossas casas. Olha que significativo isso. Então, a primeira Páscoa, ela foi vivida num clima de medo. O anjo da morte estava passando, os primogênitos de cada residência que não estava marcada pelo sangue no seu umbral estavam morrendo e existia um clima terrível. Porém, ao mesmo tempo que tinha um clima de medo, tinha um clima de proteção. Eles sabiam que estavam protegidos. Faz sentido isso para você? Por mais que nós estejamos vivendo clima de medo, clima de receio, de preocupação, nós precisamos ter a certeza de que os nossos umbrais estão protegidos, de que nós estamos guardados. E muito mais do que guardados na casa enquanto residência, né, feita de tijolos, nós estamos guardados nessa casa protetora, nós estamos guardados enquanto o coração está guardado. E os umbrais da porta que podem representar para essa casa que sou eu, os meus olhos, os meus ouvidos. Então a proteção, né? Proteger os meus ouvidos para que o sopro da morte não venha, no sentido de me trazer mal-estar. Vigiar os meus olhos para que eu não veja ou não me permita ver aquilo que tem o potencial de me matar, porque morte não é só no corpo, morte também é na psique, né, através das doenças psicológicas. Então nós estamos vivendo uma situação muito próxima daquela primeira Páscoa. E a Páscoa cristã, ela se assemelha à Páscoa judaica em muitos aspectos. O primeiro aspecto no qual ela se assemelha à Páscoa judaica é que tem um sacrifício, o sacrifício de um cordeiro. Só que é o cordeiro todo santo, né? Jesus Cristo, o próprio cordeiro, sem pecado algum, que é dado em sacrifício, tem um sangue derramado, só que esse sangue derramado não é mais colocado no umbral da porta, é um sangue com o qual nós somos marcados para a nossa redenção, para a nossa libertação. Tem o sentido da libertação, da escravidão, que não é mais a escravidão de uma nação específica, né, da qual nós estamos sendo libertos, mas é a escravidão de uma vida que não nos faz bem, de uma vida que não gera para nós um sentido, um propósito celestial. Então a gente tem muitos correspondentes aí, simbólicos e de significado entre a Páscoa judaica, hebraica e a Páscoa cristã. Ok, de qualquer maneira, é importante a gente saber que a Páscoa é a festa da vida. Eita, é a festa da vida. E no momento em que as redes sociais e a televisão teimam em anunciar tanta morte, eu vi até o ministro, né, Mandetta falando numa última entrevista dele, numa última coletiva dele, ele dizendo assim, olha, de tantos casos, né, de contágio, foram tantas mortes, mas assim, eu não sei porque, gente, textualmente foi isso que ele falou, não sei porque vocês teimam tanto em dizer isso, porque isso em relação ao tanto de contágio é uma fração bem pequena, mas eu não sei porque vocês teimam tanto em olhar para os que morreram e não falar dos que tiveram sucesso, né, ou remissão do quadro. E é lógico, gente, que falar isso não é dizer que não foi importante, né, que deixou de ser importante os que morreram, não, pelo contrário, porque se um morrer é muito, qualquer um que perde a vida é muito. Mas nesse momento eu vejo que muitas pessoas estão 100% focadas na morte, até na forma de anunciar o que anda acontecendo por aí. Mas a Páscoa é uma festa da vida, onde também há morte. Houveram a morte dos primogênitos no Egito, a morte do próprio cordeiro que a família comeu, a morte de Jesus,
como o cordeiro, o último cordeiro a ser sacrificado. Então tem a morte, mas acima da morte, a Páscoa não é a festa da morte, a Páscoa é a festa da vida. E nós estamos sendo convidados nesse nosso domingo a lembrar disso, para comemorar a vida. Sabe, a Páscoa é uma festa em que dor, desesperança se transforma em busca de milagre. É uma festa onde tem sacrifício, sim, tem livramento, ok, tem sacrifício, mas tem livramento. Os próprios hebreus, eles comeram, né, como eu disse, uma parte, né, da refeição ali daquela Páscoa era o amargo, né? Alguma coisa amarga, ervas amargas. Por quê? Para lembrar da amargura daqueles dias de escravidão. Então a gente tem história, sabe? Não tem que jogar fora a história da gente. São dias difíceis, então comer a erva amarga é para dizer assim, olha, tem amargura mesmo, mas eu posso substituir essa ideia da amargura pela ideia do livramento. Não é substituir no sentido de esquecer, mas é no sentido de dar maior valor ao livramento que está por vir. Páscoa é a festa da graça divina, do favor imerecido, né? Porque merecedores, eu não sei muito bem do que você acha de ser merecedor. Bom, eu sou merecedora do pagamento pelo meu trabalho, sim. Então, tem coisas que a gente realmente merece, mas quando a gente fala de dom inefável, de graça divina, nós não somos merecedores. Então, a Páscoa é essa festa da vida, onde o dom divino, o favor inefável, é isso pelo qual eu não mereço, mas eu recebo, né? O favor imerecido. Páscoa é a festa da comunhão. E como nós estamos precisando de comunhão. Ainda ontem eu escrevia para uma amiga, que ela não é amiga só do Face, é uma pessoa que nós conhecemos já de longa data, a Mônica. E ela tem um posicionamento nas redes sociais, assim, bem... Ela é aquela pessoa que nos cutuca, nos instiga a pensar, mas que nos enche de graça. Gente, eu já tenho acho que uns 2 anos que o meu Facebook me lembra, né? Porque o Facebook traz umas coisas pra gente assim, né? Então ele fala assim, quem você mais curtiu, quem mais isso, quem mais aquilo. Então já tem uns 2 anos que o Face me diz assim, a pessoa de quem você mais achou graça, né? Não é essa expressão que tá lá, mas sabe quando a gente clica naquela, ao invés de clicar no joinha ou no coraçãozinho, a gente clica na carinha sorrindo? Então assim, e olha que eu não sou muito de ficar, mas quando eu entro tem lá as mensagens, e não é só agora nessa época, a Mônica faz isso desde sempre. Mas vocês acreditam que tiveram coragem de encher o saco dela no privado? Quando a pessoa entra lá e cria uma discussão em cima, ela se vira. Mas foi encher o saco dela no privado, dizendo que não é momento de ficar fazendo graça. E, gente, ela não coloca piadas de mau gosto, não. Ela coloca coisas que realmente nos inspiram a dar umas boas risadas. E olha o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa rir, porque rindo a gente, inclusive, renova a energia. E foram lá atacar a pobre da menina. Ela colocou lá uma declaração, eu entrei lá na declaração dela e falei assim, olha Mônica, fica na sua, conserva a tua essência. Lembra lá, né? Lembra de Jesus quando as criancinhas chegaram perto dele, já foram logo os discípulos querendo tirar as crianças. Por quê? Porque as crianças não eram sérias o suficiente, né? Porque as crianças ficavam fazendo barulho e algazarra. Então, minha filha, preserva essa criança dentro de você. Então, o que acontece? Acontece que a Páscoa é uma festa de comunhão e nós estamos precisando dessa comunhão. À medida que as pessoas se sentem no direito de entrar na rede social da outra para dizer para ela como que ela tem que viver ou deixar de viver a vida, gente, pelo amor, né? O que é isso, né? Então a gente precisa resgatar essa mística da Páscoa. Páscoa é comunhão. Jesus, antes de ser morto, comemorou a Páscoa com seus discípulos. Partiu o pão, distribuiu o vinho, lavou os pés dos discípulos num ato de humildade, comunhão. Os hebreus, antes de saírem do Egito, comeram, beberam com a sua família em comunhão. Páscoa é festa de comunhão. Páscoa é uma festa que nos faz pensar em todos esses elementos, sobretudo a valorização da vida que nós temos. A valorização do ar que nós respiramos. Porque o milagre, gente, não é
ser contagiado por um coronavírus e sair do outro lado vivo. É só isso que é um milagre para você? Acho que a gente precisa ressignificar o que é milagre. Respirar todo dia quando a gente levanta, abrir os olhos a cada manhã, isso em si é um milagre. Só que como acontece todo dia, a gente não valoriza. Poder abraçar teu filho, poder abraçar teus pais, isso é um milagre. Podemos estar aqui juntos, mesmo que separados geograficamente, mas juntos aqui nessa live, isso não é um milagre? O milagre da tecnologia, isso para mim é um milagre tão grande. A vida é cheia de pequenos milagres e alguns outros grandes milagres. A Páscoa é a festa de celebrar os milagres. Mas sabe que a gente olha para a Páscoa como se a Páscoa fosse o fechamento da história, mas não é. Então vou voltar para a Páscoa dos cristãos especificamente. E eu não sei quantos de vocês sabem, porque tem algumas coisas que talvez não fiquem muito claras para alguns, né? Fugir da escola dominical, aula de catequese, né? Então não são cristãos, então não tem obrigação de saber desse simbolismo. Mas na verdade, a Páscoa não se encerra no domingo, ela começa no domingo. Porque depois do domingo de Páscoa tem o chamado tempo pascal. E o tempo pascal é um tempo de 50 dias. E nos ritos cristãos, então, começa no domingo, comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e segue-se no calendário cristão 50 dias. E a regra dos 50 dias é: permaneçam juntos em comunhão. Na verdade, essa é uma fala de Jesus, está em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa, que é a descida do Espírito Santo. Então, os cristãos, eles tomaram isso como parte das práticas e dos ritos, né? Que significa o quê? Que do dia da Páscoa a gente tem que continuar em comunhão. Os ritos da Igreja Católica, né? Tem até uma lei canônica, eu não transcrevi aqui para ler para vocês, mas a tradução dessa lei é a seguinte: que esses 50 dias, da Páscoa até o Pentecoste, e o Pentecoste é a descida do Espírito, nesses 50 dias, eles devem ser comemorados como se fosse um dia só. Ou seja, é um grande domingo de 50 dias. Que extraordinário! E eu quero te instigar a isso. Quanto tempo a gente vai ter que ficar dentro de casa? Quanto tempo o comércio vai ficar sem abrir? Quanto tempo vai voltar às aulas? A gente não sabe de muita coisa. Ó? A gente não dá saber de muita coisa. A gente tem especulações. Um fala aqui, outro fala ali. Certeza a gente não tem. Mas você sabe que nós podemos criar, no mundo de muitas incertezas, nós podemos criar a nossa certeza. Agora sim. Nós, seres humanos, nós necessitamos disso. Nós necessitamos, sabe, de terra firme pra gente pisar? E essa terra firme pra gente pisar é algumas certezas. A gente está vivendo num contexto de muita incerteza e isso tende a nos adoecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar no meio das incertezas uma certeza que depende só da gente. Então você já pensou se nós agora, unidos, fizermos a contagem do período pascal e a começar hoje, Páscoa, ficarmos em festa por 50 dias na expectativa da descida do Espírito Santo? Do Pentecoste? A ideia do Pentecoste é a ideia de uma graça maior que vem com um companheiro que não te deixa mais. Então, esses 50 dias festivos, que é chamado período pascal, é a festa de expectativa da chegada. Sabe quando você faz chá de berço, assim, né? Tá na expectativa da chegada do bebê, todo mundo reúne. Só que o chá de berço geralmente é feito um dia, né? Hoje tem o chá de revelação, né? Aí faz o bolo de cada cor, estoura o balão pra ver o que sai lá de dentro, pra saber se é menino ou se é menino. Então tem uma moda nova aí, do chá da revelação. Mas é isso, é uma festa que você faz na expectativa dele. Nesse caso, na expectativa da chegada do bebê. Então são 50 dias de festa, que de acordo então, né, com as regras propostas dentro da Igreja Católica, não deve ser comemorado como vários dias. São 50 comemorados como um dia só. Uma grande festa da expectativa da chegada. E o Espírito Santo quem é? É o Consolador. Então a gente pode ficar na expectativa e em festa interna, esperando que a consolação virá, esperando que nós seremos consolados, que as nossas feridas serão tratadas e curadas, esperando que o dia melhor chegará, né? Porque o Espírito Santo é o companheiro que nunca larga a gente. Então esperando que a gente vai ter
viver esse momento vai chegar. Então a Páscoa, muito mais do que se encerrar no domingo, né, para entrega dos chocolates, etc., que aliás esse ano foi pouco, né, o mercado nem tinha praticamente, enfim, acho que as indústrias de chocolate vão ter que inventar uma outra Páscoa para vender os chocolates ao longo do ano, depois que passar a quarentena. Mas o fato é que nós podemos criar o nosso momento de alegria. Esse é o símbolo que eu trago. Né? Eu estou falando numa linguagem totalmente cristã e, né, não sei, talvez você nem seja cristão, você que está me ouvindo, e na verdade isso não é uma pregação. Mas o que a gente pode tirar daí, independente da sua crença religiosa, o que a gente pode tirar daí é: nós podemos fazer desses nossos próximos dias de festa. E alguém vai falar: você é a louca da Márcia, não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, não tá vendo quanta morte. Ora, gente, a festa é a festa da promessa vindoura. A festa é a festa da certeza das coisas que estão por vir. O tempo da amargura, a gente tem a oportunidade de deixar para trás, mesmo que a gente ainda esteja vivendo o momento da amargura, entende isso? Você pode ainda estar vivendo, porque veja, o povo hebreu, depois dessa festa da Páscoa, sabe o que aconteceu? Né? Nesse caso não era festa, né? Não era nenhuma comemoração ainda, era realmente uma vivência do rito, começando ali. Sabe o que aconteceu depois? Eles tiveram que enfrentar os egípcios atrás deles, eles tiveram que passar o Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Como é que é isso, né? Então, o fato de que eu estou comemorando algo que está por vir, não significa que eu estou deixando de ver as dificuldades que estão diante de mim, não significa que eu estou ficando meio boba alegre, não. Eu estou ficando alegre pelo desejo de estar alegre. Eu estou ficando alegre, olha, os discípulos, eles estavam em luto, eles tinham perdido o seu grande mestre. Mas eles abriram mão da experiência do luto para viver a experiência da espera pela promessa que estava por vir. Qual que é a promessa que está por vir para a sua vida? Eu sugiro que você a espere com festa. Porque se você esperar com festa, existem grandes chances de o tempo você nem ver passar. Porque a gente nem vê passar o tempo quando a gente está em espírito de festa. Concordam comigo? Bom, vamos à história de hoje. A história de hoje é a história de um homem chamado Abu Qasim. Como eu disse no início, eu ia contar uma história árabe, né? Então é um dos contos das Mil e Uma Noites. E esse Abu Qasim era um homem que tinha uma característica, assim, ele tinha uma bota. E ele tinha uma bota que ele estava há 7 anos com a mesma bota. Não que ele não tivesse dinheiro para comprar outra bota, mas ele pôs na cabeça que aquela era a bota que ele gostava. E já há 7 anos ele usava a mesma bota. E o fato é que a bota estragava, naturalmente, né? Então tinha um momento que a bota estragava. Mas quando a bota estragava, sabe o que ele fazia? Ele remendava a bota. E por 7 anos remendando a bota, remendo em cima de remendo, a bota estava tão pesada... E as pessoas comentavam sobre isso, de maneira que ali na cidade onde ele morava, todo mundo conhecia e reconhecia a bota de Abu Qasim. Perfeito. Um dia, Abu Qasim, ele era um negociante, como muitos árabes, sabe? A tradição dos negócios. Ele estava lá na feira de negócios e apareceram uns vidros. E alguém disse a ele: olha, Abu Qasim, compra esses vidros. Eram frascos de perfume mais vazios, porque eles estão muito baratos, a pessoa está querendo vender porque precisa viajar e tarará, aproveita. Ele era um negociante, ele aproveitou, foi lá e comprou todo o estoque dos frascos. Aí passou mais um dia, ele foi novamente na feira e falou assim: nossa, olha, tem essa pessoa aqui que precisa de dinheiro e está vendendo um lote de perfumes, ele está vendendo um lote de águas de rosas, e essas águas de rosas estão muito baratas. E aí Abu Qasim aproveitou e foi lá e comprou água de rosas. Daí o que ele fez? Ele juntou, né, pôs o perfume, a água de rosas dentro dos frascos e agora eu vou ganhar muito dinheiro. Ele era um ótimo negociante. Você veja que ele não mudava de bota, não é porque ele não queria, não. É porque de
uma maneira, não queria no sentido assim, não é porque ele não tinha dinheiro não, é porque ele não queria no sentido do desejo, né? E ele andava com aquela bota pesada, cheia de remendos, mesmo podendo mudar. Tá, daí um dia, pouco depois desse episódio aí, de ter feito esse bom negócio, esperando o momento de vender esses frascos com os perfumes agora, não mais vazios, ele foi à casa de banhos, né? Então era comum daquela região casas de banho, né? Onde pessoas tomavam banho comunitariamente. E aí um amigo dele, que estava na casa de banho, olhou para aquela bota dele, né? Que todo mundo da cidade sabia como é que era a bota pesada do Abu Qasim, e falou assim: amigo, você é um homem tão bem, né, financeiramente, você tem tido tanta sorte nos seus negócios, você tem tanta condição. Por que você não muda essa bota, moço? Por que você não troca essa bota? Você merece começar a usar um sapato novo. Ele parou, pensou e pela primeira vez aquilo fez sentido para ele. E ele disse: é verdade, vou fazer isso. E quando ele terminou o banho, ele viu um par de sandálias próximo dele e ele falou assim: oh, mas meu amigo é tão bom, olha, meu amigo é tão generoso que me deu a ideia e já me deu um par de sandálias. E aí ele largou a bota velha, calçou o par de sandálias e foi embora com as sandálias novas, feliz da vida. Só que era um engano. As botas pertenciam ao Cade. Cade é uma pessoa de alto escalão, poderoso, chefe, como chefe de polícia, alguma coisa assim nesse sentido. E aí o Cade foi procurar as sandálias e não achou a sandália. E começou: quem pegou minhas sandálias? Quem pegou minhas sandálias? E foi fazer a investigação. E a única coisa que acharam lá foi, adivinha? As botas de Abu Qasim. Aí logo todo mundo sabia de quem que era a bota, né? 1 mais 1 vira 2. E aí foram pra casa. E aí o Cade chegou lá na casa e, flagrante delito, viu ele com as sandálias nos pés e disse: você roubou, e barará, barará, jogou ele na cadeia. Aí ele falou assim: gente, que absurdo, eu não queria roubar, mas enfim, cumpriu lá os dias de prisão, voltou pra casa, olhou pras botas e agora já tava bravo com a tal da bota. Ele falou: agora eu vou jogar fora essa bota. Aí ele foi lá no Rio Tigre e jogou a bota no Rio Tigre, as botas no Rio Tigre. Tá, só que aí um dia passou um pescador e quando foi puxar a linha, né, com o anzol, não veio peixe, vieram as botas, né, de Abu Qasim. Mas todo mundo conhecia as botas. Nossa, Abu Qasim perdeu as botas dele, gente, a bota que ele gosta tanto, né, 7 anos que anda com a bota, como é que pode, coitado, perdeu a bota. Daí ele foi levar as botas, só que ele chegou lá na casa, não viu, Abu Qasim não estava lá na hora, aí ele jogou pela janela, né, fazendo um favor de devolver as botas que o Abu Qasim tinha perdido. E aí no que ele jogou pela janela, as botas caíram onde? Na prateleira com os frascos de perfume, e caíram todas e quebraram todos. E Abu Qasim teve um prejuízo enorme naquele dia. Quando ele chegou em casa e viu aquela tragédia de todo o dinheiro dele jogado fora porque os perfumes estavam quebrados, ele olhou e o que aconteceu? Ele viu as botas, ele entendeu: mas não acredito que essas botas malditas voltaram pra mim, eu vou dar um jeito nelas, já sei, já que não deu certo jogar no rio, eu vou enterrar. E aí ele foi cavar um buraco. E no que ele tá cavando o buraco, os vizinhos escutaram um buraco. O que é isso, né? Que alguém cava no buraco, isso pode quebrar pode fazer o nosso muro cair. Ficaram incomodados, chamaram quem? Chamaram o poderoso lá, né? Chamaram o Cade, né? E aí o Cade chega e Abu Qasim tava lá cavando o buraco para poder enterrar as botas. Aí o Cade dá para ele uma multa e mais 1 semana de prisão. Malditas botas. Quando ele sai, ele paga a multa e sai da prisão, ele fala: não aguento, já sei o que eu vou fazer, eu vou jogar essa bota na privada. E jogou na privada. Eu conheço uma história de uma pessoa que jogou coisa na privada também, deu ruim, mas não vou contar agora a história dessa pessoa. Mas olha só, essa pessoa é meu digníssimo marido, na época que ele era seminarista, pensa as besteiras que já fez. A criatura. Ok, mas deixa quieto, outro dia eu conto essa história. Mas o camarada aí joga a bota no esgoto, gente, não deu outra, né? Entupiu. E aí começou a transbordar esgoto pela cidade toda. Foram lá, né? Chamaram os desentupidores de cano. O que eles acharam lá dentro do cano? Adivinha? As botas que todo mundo sabia, gente. Todo mundo sabia que essas botas eram do Abu Qasim.
Daí mais uma vez ele foi chamado pelo CAD, que mais uma vez deu a ele uma multa. E dessa vez ele ficou preso uma semana, pagou a multa, ainda teve que pagar o conserto. Você viu que o trem tá ficando cada vez pior, né? Ainda teve que pagar o conserto do encanamento. Daí diante disso, quando ele volta para casa, depois de todo esse prejuízo, aí ele disse assim, tá bom, eu já entendi, eu tenho que ficar com essa bota. Nunca mais vou me separar delas. Aí ele foi lá, lavou as benditas botas, né, que estavam com cheiro de esgoto a essa altura do campeonato, e pôs elas para secar em cima do telhado. Só que chegou um cachorro e achou aquele negócio bem interessante e achou que aquilo ele podia levar para casa. E o cachorro catou as botas e foi andando por cima desse espaço lá. Eu tô falando do telhado, mas vocês sabem, né? Essas casas nesse estilo dessa região, né? Tem um telhado, mas que você pode até andar ali em cima. Então o cachorro estava andando nessa região. Enfim, o cachorro não deu conta de segurar, porque lembra que eu falei que a bota era muito pesada, porque tinha muito remendo? O cachorro não deu conta de segurar, a bota caiu lá do alto na cabeça de um homem que passava na rua. O homem, coitado, desmaiou, teve vários ferimentos por causa da bota. E aí vem de novo o CAD. Prende, paga multa e vai ter que pagar toda a despesa médica do moço que foi ferido pelas botas. Depois dessa situação, ele pensou, né? O Abucassim pensou, falou assim, gente, eu preciso tomar uma outra providência. Daí ele foi direto ao CAD e chegou no CAD e disse assim, eu venho aqui porque eu quero que você faça para mim, quero que você redija para mim um documento. E esse documento é um ato de separação solene. Eu quero um ato de separação solene, porque a partir de agora eu e minha bota não temos nada a ver um com o outro mais. E o que a minha bota fizer não é minha culpa mais. Diz a história que o CAD riu muito dele, depois de escutar todas as histórias, e deu a ele um presente, deu a ele a declaração, né, de que ali estava por um ato, um decreto separado do Cassim da sua bota. E essa é a história. Por que eu trouxe essa história hoje? Porque Páscoa nos fala de renovação, nos fala de vida nova. Se nos fala de renovação e de vida nova, significa que a gente está deixando para trás uma vida velha. Os hebreus estavam deixando para trás o Egito, e ali eles comemoraram a Páscoa como passagem. Os cristãos comemoram a Páscoa, a ressurreição de Cristo e assim a novidade de vida. Se eu quero realizar uma passagem, significa que eu estou deixando algo para trás. Abdu Cassim era uma pessoa que, apesar de ter muita capacidade de ter se livrado da bota muito tempo antes, do ponto de vista financeiro, foi alguém que optou por, durante 7 anos, carregar o peso da bota. E aí a minha pergunta para você é, quais são os pesos que você ainda anda carregando? Tem alguns? Que pesos desnecessários você carrega, dos quais você já poderia ter se livrado, mas por algum motivo ainda os carrega? E a história de Abu Cassim nos mostra ainda mais que quando nós tomamos a decisão de nos livrar do velho, não necessariamente o velho vai embora assim. Lembrem-se, quando os hebreus deixaram o Egito, ainda tiveram que se esforçar bastante para chegar na Terra Prometida. Os discípulos, depois da Páscoa, tiveram que esperar 50 dias para a chegada do Pentecoste. Nós temos que esperar um tempo para a quarentena acabar, e depois de acabada a quarentena, teremos que esperar um tempo para a vida voltar ao normal, do ponto de vista das várias áreas, né? Você imagina quanto tempo os estudantes vão levar para voltar ao ritmo, os empresários vão levar para voltar ao ritmo dos seus negócios. Existe uma espera. Só que essa espera não pode nos fazer voltar aos hábitos antigos que nós queremos deixar para trás. Porque Páscoa é vida nova e é renovo. Então, se tem uma bota que você está querendo abandonar, porque está pesada demais e já não vale mais a pena, e se na busca de deixar essa bota para trás, você tiver algum revés, tiver alguma situação que te constranja, entenda que isso faz parte, mas que você precisa continuar perseverando. Porque uma vez que você opte por viver a Páscoa, não é só um dia, é o tempo pascal, que lá para os primeiros cristãos levou 50 dias. Quanto tempo vai levar o tempo pascal para o povo brasileiro?
voltar aos trilhos da sua vida dentro daquilo que eles querem se propor. Deus sabe, eu não sei, você não sabe. Então que nós possamos aproveitar esse nosso tempo pascal, seja ele quanto tempo for, para viver em alegria de novidade de vida. Eu quero pedir desculpas a vocês, hoje eu acabei não lendo os comentários, porque eu tô sentada, eu resolvi sentar num espaço aqui, eu tô sentada numa escada, escadaria. E com isso eu fiquei distante e não tá tão fácil para eu ler. Peço desculpas, mas depois que terminar essa live eu vou entrar e vou ler. É sempre muito gostoso, ler os comentários de vocês, e essa participação de vocês é uma delícia. Então quando terminar aqui eu vou ler, eu vou te responder. Então agradeço a sua participação, agradeço que você esteja aqui comigo hoje. E hoje é Páscoa, mas mais do que isso, eu te desejo um período pascal de renovação constante e de alegria presente. Beijo no coração e fiquem com Deus.